Entendi, está gravando. Tudo Então certo. vamos lá, boa tarde para todo mundo, feliz retorno, preguicinha pós-almoço, né? Vontade de ficar tirando uma soneca. Eu falei para o Silvio, né? Mas está aí na tela, o meu e-mail é dulcineamonteiro877@gmail.com. Embaixo, né, para quem quiser, já está aí, mas o Silvio disse que depois passa. Então vamos lá. E, de fato, agora, né, eu pensei assim, na manhã eu acho que é como se a gente tivesse feito o preâmbulo, e agora nós vamos mergulhar na tarde, a parte da tarde, na tal da meia-idade, no conceito de metanoia para Jung. O conceito de metanoia para Jung, ele coloca duas, como se fosse dois braços, né, duas extensões. Primeiro é a função dos contrários, adormecida no inconsciente, que, segundo ele, significa renovação da vida. E a outra dinâmica da metanoia é justamente o confronto com a finitude e a morte, né? Eu deixei esses dois maiores e o quinto teminha ali eu pus reflexões inconclusivas, que eu sempre preparo o slide demais, falo demais e nunca dá conta. Então, se a gente terminar o 4, tá bom. Se der tempo, a gente vai entrar nas reflexões inconclusivas. Espero que dê tempo, mas se não der, tudo bem. Eu acho que aí, só com o item 4, a gente realmente fecha, né, esse ciclo de compreensão do texto proposto, ok? E meia-idade, metanoia, meia-idade, trevas e luz. Mais uma vez, a ambivalência está aí, né? A nossa polaridade. Trevas, muitas coisas obscuras e muitas luzinhas se acendendo. O vento do outono aquece aqueles que aceitam a renovação. Então, achei também essa, não sei de quem é. Ah, não, achei na internet. É isso mesmo. Aceitar o outono, quer dizer, aquilo que vem é assim que é a gente estar, de fato, se preparando para essa renovação, para essa mudança de mentalidade, né? E esse livro, né, muito legal aí do Stein, ele vai falar justamente que essa fase ele chama de experiência liminar, né? É de onde vem e para onde vai. É como a gente começa nessa grande interrogação. E ele coloca o Hermes como mestre das transformações, diz o Morris Stone. Deus da transição, tanto pode enganar e amortecer as defesas, quanto pode despertar. É quando, de fato, a gente realmente, né, nessa transição, que ele chama de experiência liminar ou experiência limiar, que a gente está no limite nessa transição, e é o que a gente vai tentar ver agora um pouquinho, baseado em alguns autores junguianos e muito no velho mestre mesmo, né? O vento do Isso. outono aquece aqueles que aceitam a renovação. Então, a gente é isso mesmo, trevas e luz. Mais uma vez, né, como tudo na vida, a dualidade está presente. E o Morris Stein vai falar para a gente, nesse livro muito bom dele sobre a meia-idade, justamente que ele chama de experiência liminar, né? É onde a gente faz as interrogações de onde vem e para onde vai. E Hermes, esse deus da transformação, da transição, tanto engana quanto amortece as defesas e também pode despertar. Quer dizer, todas as coisas podem acontecer, né? Muitos passam, transformam, ressignificam, e outros não, ficam ancorados ainda. Então, meia-idade, transição, trevas e luz, crise e oportunidade, metanoia, são interrogações que se fazem presentes para nós o tempo todo. E o Jung diz: meia-idade, travessia, transição. Quanto mais nos aproximamos do meio da existência e mais conseguimos firmar-nos em nossa atitude pessoal e em nossa posição social, mais nos cresce a impressão de havermos descoberto o verdadeiro curso da vida e os verdadeiros princípios e ideais do comportamento.
Por isso, consideramo-los eternamente válidos e transformamos em virtude o propósito de permanecermos imutavelmente presos a eles, esquecendo-nos de que só se alcança o objetivo social com o sacrifício da totalidade da personalidade. São muitos, muitíssimos os aspectos da vida que poderiam ser igualmente vividos, mas jazem no depósito das velharias em meio a lembranças recobertas de pó. Então, gente, a grande questão, né, é nós tirarmos o foco da diástole, né, do mundo externo, da conquista, para, de fato, fazermos essa transição para o mundo interno, para a nossa totalidade sélfica, deixando muito de lado as máscaras da persona, as máscaras sociais, para realmente adentrarmos na nossa unidade única, né? Eu acho que essa é a questão. E para clarear um pouquinho o nosso pensamento, Fernando Pessoa ajuda de uma forma poética. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, é uma outra colocação bonita, né, poética para esse momento da metanoia, que é tempo de travessia, né, de mergulho em dinâmicas diferentes. E eu coloquei a borboleta, porque a borboleta, para mim, é um símbolo tão lindo, né, que naqueles momentos em que o casulinho está lá achando que ele vai morrer, renasce. Eu acho que a metanoia é justamente isso nessa fase. Quando a gente pensa que coisas estão deixando de existir, né, e a gente pode ficar só no que deixa de acontecer, e a gente não vislumbra essa maravilha que vem aí, que é realmente essa metanoia e esse amadurecimento, né, da peregrinação da vida. Viver a si mesmo significa ser tarefa para si mesmo. Isso é uma frase muito linda também, né, do Jung no livro Vermelho. Viver a si mesmo significa ser tarefa para si mesmo. O que é tarefa? É um trabalho, né? É uma missão, é algo que a gente precisa adentrar. Então, meia-idade, metanoia, transição, o que é isso? Chamado para uma maior inteireza, mudança de direção, caminho do meio, não é? Essa síntese, explorar caminhos não trilhados, descida ao Hades, desapegar de velhos hábitos, paradoxo da identidade. Os hábitos tornam-se estruturais. Então, a gente, né, se tem que deixar os hábitos naquilo que já tem, então foi estruturado. Reavaliação de valores, novas direções. Transferência do fazer acontecer para o fazer ser. Quem sou? Aprofundar os limites da alma, fazer esse mergulho no self, em si mesmo, nessa célulazinha, no nosso DNA. Eu gosto muito quando a gente fala DNA, que a gente entende, né? Não tem um igual ao outro, e isso é o nosso self, né? O nosso DNA psíquico. Então, esse mergulho é só nessa fase mesmo da segunda metade que a gente deixou a expansão no mundo externo para começar essa expansão no mundo interno. Todos os distúrbios neuróticos, bastante frequentes da idade adulta, têm em comum o fato de quererem prolongar a psicologia da fase juvenil para além do limiar da chamada idade do siso, do juízo. Quem estende assim a lei da manhã, isto é, o objetivo da natureza, até a tarde da vida, sem necessidade, deve pagar este procedimento com danos à sua alma. Quer dizer, não tem como fazer esse redirecionamento de valores.
A vida não acomoda você, ela te abala. Ela foi feita para isso. Não poderia fazê-lo de modo melhor. Toda semente destrói o seu container, ou não haveria nenhuma fruição. Scott Maxwell também é um pensador muito legal dessa questão nossa da metanoia, né, da mudança. Rubem Alves, você falou isso hoje, né, Silvia, no início. Quem sabe que o tempo está fugindo, descobre subitamente a beleza única do momento que nunca mais será. A energia da vida não vivida se faz mais forte. Se de fato a gente tem essa busca, né? Então, gente, a mudança é eterna. Ela não muda. Imobilidade, rigidez é inferno. E a gente já viu lá atrás a questão da neuroplasticidade, é mudança, é estar aí na roda. Pensar é tecer a realidade na sua irrupção, coragem de ser curioso, né? Se abrir para o novo. Mudar toda a percepção, matéria-corpo, é atividade, é processo. Então, mudar essa percepção da matéria-corpo, numa outra nomenclatura, a gente falar de sair da biologia para biografia. Eu já passei esse slide lá atrás, eu gosto muito dele, porque ele é vital para nós a vida inteira e principalmente não muda a dança. Vai ficar pegado aos antigos valores e realmente lutando contra a correnteza. Deu que a minha conexão da internet está fraca. Mitch Albom fala novamente a mesma coisa. Quem passa o tempo batalhando contra o envelhecimento sempre será infeliz, porque o envelhecimento é inexorável. Precisamos descobrir o que existe de bom e verdadeiro e belo em cada fase da vida. E essa frase final dele, para mim, é fenomenal. Sou todas as idades, da atual para baixo. A gente nunca vai deixar de ser o que já foi. Isso é a nossa história, isso é a nossa biografia. Eu tenho uma criança em mim, eu tenho um jovem, eu tenho uma mulher madura e hoje eu tenho uma velha vivendo aí, né? Então, essa é a nossa realidade, sermos todas as idades. Então, crise da meia-idade é uma pergunta. Crise. Para um jovem, é quase um pecado, ou pelo menos um perigo, estar demasiadamente preocupado consigo mesmo, escreveu Jung. Mas, para uma pessoa idosa, é um dever e uma necessidade devotar séria atenção a si mesmo. É a sístole. Ele também sugeriu que somente uma pessoa madura, que tem um ego desenvolvido e pleno de experiência, enfrenta os opostos, pode encarar o self e assim individuar-se. Quer dizer, quanto mais nós amadurecemos, né? Eu acho que mais preparado nós estamos para esse processo de mergulho em si mesmo, de descida ao AIDS, segundo as diferentes denominações. Diz Jung lá no livro vermelho: os significados que se erguem uns aos outros não estão nas coisas, mas em ti, que está sujeito a muitas mudanças enquanto tiveres parte na vida. Também as coisas mudam, mas tu não o percebes se tu mesmo não mudares. Mas se tu mudas, modifica-se o aspecto do mundo. O sentido múltiplo das coisas é teu sentido múltiplo. Então, essa sabedoria, né, do livro vermelho, de a gente compartilhar disso, é uma riqueza maravilhosa para nós, porque ela realmente vai nos dando aquilo que Jung conclama, né, a ter os espasmos de consciência. E a gente vai gradativamente passando por esses espasmos, né?
Também diz Jung, precisamos forjar um eu, um ego, que seja capaz de suportar a verdade. Fixaria, aí eu recorro a Nietzsche, que também foi um grande mentor de Jung, e um dos livros que eu organizei foi justamente Nietzsche e Jung. Fixaria até mesmo a posição e o valor de um homem, conforme a amplitude e diversidade do que ele pode suportar e assumir. E aí, para mim, essa imagem é a imagem, né, da individuação, é nós tirarmos dessa pedra bruta a nossa unicidade. E Nísida Silveira, com sabedoria, também nos conclama. Para navegar contra a corrente, são necessárias condições raras: espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. Aos 30, o homem de 30 anos, ainda com espírito infantil, é certamente digno de lástima. Mas um septuagenário jovem não é delicioso? E, no entanto, ambos são pervertidos, desprovidos de estilo, verdadeiras monstruosidades psicológicas. Pobre cultura que precisa de tais fantasmas. Se o nascimento do homem é prêmio de significação, por que sua morte também não será? E Hillman prossegue clarificando mais e mais para a gente. As nossas ideias sobre a velhice estão precisando ser substituídas, levar nossas ideias para a sala de cirurgia. Existe na vida uma inteligência que tem a intenção do envelhecimento, assim como também tem a intenção do crescimento na juventude. E aí está o trem da vida, né? A gente pega e vai descer, só que não sabemos a hora da chamada da descida na estação, né? Crescer, chegar no ápice, subir a montanha e descer a montanha, relembrando aquilo que eu já vi lá atrás, né? Que um pensador disse que a beleza de subir a montanha é que a gente começa a cada vez ter uma visão mais ampla, a gente começa a ver com mais inteireza, né? Porque a visão do alto nos permite isso. Eu volto a essa imagem do Boff, eu não vou falar nada da entropia, mas é para a gente ver realmente que o nosso corpo é descida, é perder vitalidade, fenecer e morrer, e isso causa medo e angústia, mas nós somos essa dualidade corpo e alma, e a alma, que eles chamam de corporeidade pancósmica, ela tem sentido, ela se revitaliza com o passar do tempo, e a revitalização, nossa, gente, está baseadamente na nossa capacidade de ressignificar, mudar valores, mudar de direção. Nossa, mas você era assim, você mudou tanto. Eu falo, graças a Deus, né? Se eu mudei, é sinal que eu estou viva. Graças a Deus. Nossa, mas eu acho que eu nem te conheço, Du. Eu falo, graças a Deus, mudei. A vida é para isso, é para a gente estar na roda, está mudando. Então, uma outra imagem gostosa também, né, das estações da vida. É isso aí, toda estação tem a sua beleza. Tem as suas dores, os seus percalços, e tem as suas belezas, as suas delícias, né? Então, volto, o vento do outono aquece aqueles que aceitam a renovação. E florescer no inverno da vida. Essa imagem linda, né? Diz que não tinha nenhuma flor. Aí que Deus perguntou, né, se nenhuma flor queria nascer no inverno. Aí o ipê se apresentou, falou: não, eu quero florescer no inverno. Então, diz que isso é uma historinha que Deus ficou tão feliz com a disponibilidade do ipê. Falou, pois então, tudo bem, eu vou fazer você de várias cores. Então, olha que lindo, né? O ipê pode ser a nossa velhice, diferente, mas sempre colorida, sempre tendo o seu significado. E, mais uma vez,
peguei emprestado do Silvio, que é maravilhoso, esse livro do Rubem Alves, né? Tempus Fugit. Quem sabe que o tempo está fugindo descobre subitamente a beleza única daquilo que nunca mais será. E essa consciência do agora, né, dessa travessia aí. E, novamente, vem o Fernando Pessoa, que é um mega psicólogo. Ele é um mega psicólogo. Raul Seixas, para mim, é um mega psicólogo. Olha aí, praticando o desapego. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela por mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude o disco, limpe a casa, sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de esperança em si mesmo. Gente, isso é de uma beleza. Desapegar-se é renovar votos de esperança de si mesmo. É acreditar, né? É dar-se uma nova oportunidade de construir uma nova história melhor. Liberte-se de tudo aquilo que não tem te feito bem. Renovar votos de esperança em si mesmo. Então, metanoia, período ambíguo, transição, a energia do herói, como a gente já viu lá atrás, é diástole, para frente e para fora, progressão, e a energia do velho é para trás e para dentro, regressão, sístole, né? A desidentificação com os antigos padrões, encarar o futuro e, consequentemente, a finitude e a morte. Não tem como. Por isso que eu falo que eu sou abençoada pela minha São João del Rei, onde com 6, 7 anos a gente brincava de ver morto na igreja. A coisa mais natural do mundo, né? Nasceu, morreu, quer dizer, a única certeza que a gente tem, desde pequenininho, isso foi introjetado dentro de mim. Às vezes as minhas filhas falam, mãe, você tem mania de falar de morte. Eu já falei tudo que eu quero na minha morte, meu velório, aquela coisa toda. Por que não? Eu não faço aniversário, eu não celebro a vida, então eu vou celebrar o encerramento da minha vida. Né? Então, é fundamental esse momento aí a gente vai ver isso mais tarde, esse encarar realmente a nossa finitude. No meio da vida, esta passagem através do portal da separação vem carregada de medo e de uma dor profunda pela perda daquilo que fomos e jamais voltaremos a ser. Também nos confirma Morris Stein. Jamais voltaremos a ser, que já foi, né? A vida é isso, é peregrinação. Meia-idade, oportunidade de reconhecer que é um self e se liberta da ilusão de ser apenas uma função, um ego. No meio da vida, acorda para um nível que resiste para muito além da morte e da derrota do ego. Metanoia, senso de identidade suspenso. Vamos ver o que o Jung fala. Mas neste momento tem início o entardecer e começa a segunda metade da vida. Em vez de olhar para frente muitas vezes sem querer, se olha agora para o passado e principia-se a prestar contas sobre a maneira pela qual a vida se desenvolveu até o momento. Procura se encontrar suas motivações verdadeiras e surgem descobertas. O indivíduo consegue conhecer sua peculiaridade por meio da consideração crítica de si própria e de seu destino. Mas esses conhecimentos não lhes são dados de graça. Chega-se a tais conhecimentos apenas por abalos violentos. Ai, meu Deus, mas é isso mesmo, eu sou assim, eu fiz isso, eu quis aquilo, como é que foi? É isso, é esse ressignificar, né? Se você verdadeiramente quer aprender e crescer, é preciso compreender que o universo o matriculou no programa de pós-graduação da vida, que se chama perda. Elizabeth Kubler-Ross foi a fundadora dos cuidados paliativos. É uma pessoa maravilhosa, toda a obra dela é incrível, né? E a pós-graduação da vida, gente, quando a gente realmente vai fazer pós-graduação, não é nem o primário, olha a velha falando, não é nem o primeiro grau, nem o segundo grau, né? Não é nem a faculdade, a pós-graduação da vida se chama
perda. E realmente a gente só consegue entender isso quando a gente está na pós-graduação. Antes é um pouquinho mais difícil mesmo. Então, a metanoia, essa mudança de mentalidade, é uma reorientação do eixo vital, do sentido da vida ou uma conversão. Aceitar essas modificações é caminho de realização. Ao encontro com o centro vazio, tudo é relativizado. Jung compara o ego sendo forjado entre o martelo e a bigorna, quer dizer, é um período realmente difícil, não é fácil, né? Eu estou com filhas que estão beirando os 50, ai mãe, eu não estou aguentando o cabelo branco, a minha menopausa chegando, e é por aí, né? O corpo já sinalizando que as coisas estão acontecendo. Balanço da vida, mudança de rota, além do mental, né? A gente vai ficar muito também no espiritual, interrogações para impulsionar o desenvolvimento, ressignificações do sentido da vida e de compreender esses dinamismos do self, e desespero, a consciência do não vivido e do tempo que não volta mais, né? Isso também é importante, porque muitas vezes a pessoa se dá conta de quantas coisas ela abriu mão em função disso, disso, daquilo. Então, tem um momento de luto, depressão, tudo isso está presente. Mas, olha que lindo que o velho diz para gente. Eu quero desaprender, para aprender de novo. Raspar as tintas com que me pintaram. Desencaixotar emoções, recuperar sentidos. É porque me pintaram, né, nos educação, nos plasmas, a gente vai sendo condicionado. Mas a metanoia, a meia-idade, pode nos permitir isso. Raspar aquilo e se pintar com novas cores. Nossa, fulano, você está tão diferente. Nossa, Dulce era tão tímida, tão quietinha. Hoje eu estou um arraso, né? Não tenho timidez nenhuma, mudei minhas tintas todas, né? A Edna, que está aí presente, deve se lembrar de mim, eu era uma boboquinha. Babaquinha, boboca. Hoje eu não estou, não. Hoje eu estou bem saidinho. A gente mudei, novas tintas. E Jung. O homem que envelhece deveria saber que sua vida não está em ascensão nem em expansão, mas num processo interior inexorável produz uma contração na vida. Para o homem que envelhece, é um dever e uma necessidade dedicar atenção séria ao próprio si mesmo. Depois de haver esbanjado luz e calor sobre o mundo, o sol recolhe os seus raios para iluminar-se a si mesmo. Em vez de fazer o mesmo, muitos indivíduos idosos preferem ser hipocondríacos. Gente, o que velho doente. Ai, só fala de doença. Avarentos, né? Dogmatistas e laudadores louvadores do passado, e até mesmo eternos adolescentes, lastimosos sucedâneos da iluminação do céu, do si mesmo, consequência inevitável de que a segunda metade da vida deve ser regida pelos mesmos princípios do primeiro. Da primeira metade. Então, ele está colocando aí, se a gente não faz a metanoia, vai ser isso, ou hipocondríaco, ou avarento, ou aquele sênex negativo, né, o cheio de verdade, ou que fica só louvando o passado, no meu tempo, porque no meu tempo, no meu tempo, cansaço, né? Então, é inserir no fluxo da vida, aceitar as metamorfoses e tocar para frente. E tem também as ditas transformações do corpo, né? O envelhecimento se manifesta no corpo com doença, diabetes, hipertensão, cardiopatia, sei lá. A adaptação ao novo corpo e novo funcionamento. Interrogações e medos se fazem presente. O arquétipo de morte se faz presente como realidade em si mesma. Quer dizer, o corpo principalmente traz para nós, quer dizer, a biologia mostra muito mesmo para nós o declínio, né? Porque as doenças começam a aparecer, por mais que a gente se cuide, é o que eu falei. Mas graças a Deus a medicina está evoluída e a gente está conseguindo sobreviver apesar das doenças. Época de balanço da vida. Isso aí foi no livro que eu recomendo, eu não estou fazendo propaganda que só em sebo tem, eu publiquei acho que em 2010, sei lá, que é Metanoia e Meia-Idade.
Época de balanço de vida, mudanças de rota, desesperos existenciais pela consciência do não vivido, do tempo que não volta mais. Luz e trevas alternando-se, mas promovendo a possibilidade do aumento da consciência e o resgate dos desejos e sonhos. Jung diz, mas as antigas receitas não servem mais para resolver os problemas que se colocam nessa idade. Tal relógio não permite girar ponteiros para trás. O que a juventude encontrou fora, o homem, no entardecer da vida, tem que encontrar dentro de si. Muitas vezes, é necessário perceber o engano das convicções definidas até então, de reconhecer e sentir a inverdade das verdades aceitas até o momento, de reconhecer e sentir toda a resistência e mesmo inimizade do que até então julgávamos amar. Gente, essa afirmação de Jung, para mim, ela é fenomenal, porque ela fala justamente, né, que a gente vai, aquilo que até então estava num patamar de verdade, de convicção, de certeza, de repente tudo começa a ser abalado, não é nada disso, são inverdades. E a gente não tem que ver isso como fracasso, é assim que é. Por isso que eu acho que na frente eu vou falar um pouquinho de um conceito do Nietzsche, que eu também sou apaixonada, que é o amor fati. É amor, ele chama amor ao destino, mas não como aquele fado, é amor àquilo que é assim que é. O que eu vou fazer? Ai, meu marido me abandonou, me trocou por uma gata. Mentira, tá? Isso não aconteceu, não. Uma hipótese. Então, eu vou ficar, ai, meu Deus, chorando, lamentando, desejando que a outra morra, não sei o quê, e fico pensando nele, pensando nele, pensando feliz da vida com a mulher nova dele. Eu já tive casos de paciente assim, na separação, eu morto, eu defunto, só pensava nele, pensava nele, pensava nele, e o outro está lá com a vida feita, porque não aceitou de reconhecer que aquilo que ela acreditou, amor, até o momento passou, virar páginas, isso é fundamental. Tempo de travessia. Então, mudança de mentalidade, a libido cada vez mais para o self, conservar ou não antigos valores mais acrescidos do seu contrário, por isso que a gente vai ver a questão, né, de sair da polaridade, soluções vindas de dentro ou soluções vindas de fora. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem muitas soluções vindas de fora por causa da nossa sociedade do espetáculo, como os antropólogos definem, né? Então, a solução vinda de dentro é sentir em sintonia com a sabedoria do corpo e as experiências vividas. E isso é a reação evolutiva. É a reação evolutiva diante da velhice. Soluções vindas de fora, plástica, hiperatividade, o mito da eterna juventude, aquilo, meu corpo está mas a minha cabecinha, ainda é o mito da juventude. E isso é uma reação que a gente chama de involutiva. Né? A evolutiva é essa aceitação, né, da passagem com todos os seus prós e contras. Ampliar a nossa compreensão da vida, a vida como ela é e não como era. Vida estruturada com inteligência, a vida como instrução. Essa frase do Hillman, para mim, também é fenomenal. Vida como instrução, como eterno aprendizado. Então, a vida é isso, né, gente? Aceitação é um jogo de perdas e ganhos, aceitação do inevitável em todas as idades. Eu estou repetindo esse slide porque, para mim, ele é fundamental. A vida tem que ser algo que, quando termine, mereça comemoração. Né? Feliz pela biografia, e não lastimoso, perdi, acabei, morri, acabou. Né? Não, é isso, é a balança. Todas as coisas têm o seu tempo e todas elas passam debaixo do céu, segundo o tempo que a cada uma foi prescrito. Essa verdade do Eclesiastes 3, para mim, também é fenomenal. Há um tempo de nascer e tempo de morrer, de plantar, arrancar, chorar e rir. Há tempo de dar abraços e de se afastar deles. Há tempo de calar e tempo de falar. Há tempo de amor e tempo de ódio. Se a gente estivesse aqui a viva cores e pudesse interromper, eu ia perguntar para vocês, gente, qual a palavra mais importante do texto? Cada um vai responder baixinho. Pensa aí, olhem para o texto.
Qual a palavra mais importante do texto? Eu vou prosseguir. Se vocês, de fato, estão ouvindo tudo que eu falei até agora em nome desses mestres, a palavra mais... ou a letra, né? Mas eu tinha que falar a palavra, que se eu falasse letra ia dar na cara. A palavra mais importante do texto é o E. Isto é a vida. E quando a gente está assim, a viva voz, né? Um fala, é chorar e rir, é amor, ou é ó. Não, é a balança, está tudo aí. O E é que é fundamental. E esse E é um dos ganhos da meia-idade e da metanoia. É a gente, de fato, começar a estar, literalmente, como diz o velho mestre Jung, sai do ou-ou. O ou-ou é para a juventude. E cada vez, à medida que a gente amadurece, a gente vai para o e-e. Isso é a função da metanoia também, cada vez mais integrar o e-e. Então, o trabalho do prolongamento devia enfocar a causa principal, a força do caráter, em vez da aritmética da longevidade. Também a sabedoria do Hillman, incrível, né? A força do caráter e não a aritmética da longevidade. Os idosos, olha aí, Platão, olha que lindo, isso está lá. Cícero e Platão. Os idosos são rabugentos, perturbados, nervosos, difíceis de serem contentados. Alguns deles são sovinas também. No entanto, estes são defeitos do caráter e não da idade. Igualzinho, né? O Rilmo pode ter lido e se baseado neles. A triste ladainha de todos os sofrimentos pelos quais culpam a velhice, existe apenas uma causa, Sócrates. Não é a velhice, mas o caráter do homem. Claro que Hillman baseou nesses filósofos antigos, mas é isso aí. Não é a velhice que determina a rabugice, a chatice, a avareza, não. É o caráter. Então, por isso que a metanoia é importante, a gente poder fazer essa mudança de valores. Quanto mais forte for a normalização coletiva do homem, tanto maior será a sua imoralidade. A normalização coletiva é viver os valores da massificação, da persona, etc. e tal, né? E não integrando aquilo que realmente é o meu eu maior. Com que nos identificamos? A estrutura da fisiologia, a biologia ou a estrutura do caráter? A biografia. A escolha é nossa. Os primeiros 40 anos de vida dão-nos o texto. Os 30 seguintes, o comentário. Schopenhauer. Ganhos do viver e do envelhecer, isso é o Jung. Ninguém pode fazer história se não quiser arriscar a própria pele, levando até o fim a experiência da própria vida e deixando bem claro que a vida não é uma continuação do passado, mas sempre um novo começo. Continuar é uma tarefa que até os animais são capazes de fazer, mas começar, inovar, é a única prerrogativa do homem que o coloca acima dos animais. No ponto culminante da vida, em que o botão se abre em flor, um torna-se dois. E a figura maior que sempre fomos, mas parecia invisível, comparece diante do homem que fomos até então com a força da revelação. O ser humano, intimamente grande, sabe, porém, que o amigo da alma, pelo qual a tanto ansiava, o imortal chegou, permitindo que sua vida desembocasse naquela vida maior, um momento de perigo mortal, porque realmente é um momento de transição. Vá em busca da sua alegria enquanto é tempo. Escolha viver. O que você pode fazer por você? Não é porque eu tenho 45, 50, 60, 70, né, 80. O que a gente ainda pode fazer? O que está aí? Né? Qual é a perspectiva que ainda me seduz? Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que escolhi me tornar. Olha que coisa linda.
o que aconteceu comigo, eu ficaria no porquê. Por que isso, por que aquilo, por quê, por quê? Quando eu escolho me tornar, eu, para que isso? Porque aí eu aprendi com o que eu vivi. O homem que envelhece deveria saber que sua vida não está em ascensão nem em expansão, mas num processo interior inexorável que produz uma contração. É um dever e uma necessidade dedicar atenção séria ao próprio self. Depois de haver esbanjado luz e calor sobre o mundo, o sol recolhe os seus raios para iluminar-se a si mesmo. Em vez de fazer o mesmo, muitos idosos, o Jung ainda fala idoso, porque naquela época tinha que falar idoso mesmo, senão ia preso. Falar, chamar de velho ainda era um pecado. Tornam-se hipocondríacos, só queixa de doença, avarento, dogmático, louvadores do passado, ou até mesmo eternos adolescentes, lastimosos sucedâneos da iluminação do self, consequência inevitável de que a segunda metade da vida deve ser regida pelos mesmos princípios da primeira. Tem um ditado mineiro que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, às vezes, a gente repete, né? Porque é essencial, é bom que isso realmente penetre na nossa cabecinha. Afinal, em meio da vida, sempre se faz as seguintes contas: temos mais ontens ou mais amanhãs de meia culto? Mais ontem? Ninguém sabe, é a interrogação. Depois de uma certa idade, paramos de importar com o que os outros pensam, afinal, sabemos muito bem quem somos. E aí tem essa frase que eu amei, encontrei da Meryl Streep: já não tenho paciência para algumas coisas. Não porque me tenha tornado arrogante, mas simplesmente porque cheguei a um ponto da minha vida em que não aceito perder mais tempo com aquilo que me desagrada ou fere. Então, discordam de mim, né? Ah, ok. Perdi a vontade de agradar a quem não agrado, de amar quem não me ama, de sorrir para quem quer retirar-me o sorriso. Já não tenho paciência nenhuma para quem não merece a minha paciência. Então, isso aí é muito legal. A gente vai chegando a esse ponto, e isso é um ganho, isso é uma evolução. Como boa mineira, eu adoro esse símbolo das estradas de ferro, porque a nossa vida o tempo todo é feita disso. Nossa vida são encruzilhadas o tempo todo. Pare, olhe, escute, pare. Então, essa fase da nossa vida pode ser um momento, né, da nossa vida, da vida de muitos, da minha eu já passei. É isso aí. E Schopenhauer também nos alerta. Esperança de encontrar em consomés e em drogas farmacêuticas a saúde, o vigor, cuja verdadeira fonte é a própria força vital, é a nossa estruturação egóica. Mas maioria de muitos problemas psicológicos dos envelhecentes está na dificuldade em se ajustar às mudanças, tanto internas quanto externas, do processo do envelhecimento. Embora a única certeza da vida seja a impermanência, a mudança. Olha lá, lá atrás, oh meu Deus, o Heráclito, né? Tudo flui, o devir, a mudança. Elas podem estar acima da sua capacidade de elaborar. Então, ele está dizendo que essa é a realidade, mas muitas vezes as pessoas não conseguem, né? A estrutura egóica não permite. Por isso que o Jung coloca que a gente precisa forjar um eu que seja capaz de suportar a verdade. E se o eu não se fortalece realmente, né, suportar as mudanças, os questionamentos, às vezes se torna difícil. Eu ia fazer uma pausazinha aqui, mas é para prosseguir, né? Não, Dulcinea, você pode fazer. Se alguém tiver alguma pergunta, Não, porque às vezes tem alguma. Não, já estou passando. Vocês que sabem, Nina, ou deixa para o final, mas às vezes vai ficando tanta coisa, sim. não sei. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Mas é tirar dúvida mesmo, perguntar, comentário, Sim, tudo bem. Pode acrescentar, né, é, enriquecer. sim. Deixa eu deixar as pessoas abrirem o microfone aqui.
Então vamos prosseguir, né, Nina? Tudo É porque bem? eles estavam com o microfone fechado, então eu abri agora. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, Não, né? Então vamos prosseguir. Então, vamos. refletindo aí.